Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Fantoni, sou terapeuta e psicoterapeuta prânica e sistêmica. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante. Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares, ele fala de que nós durante toda a vida passamos por 5 ciclos do amor. E hoje nós vamos falar do primeiro ciclo do amor, que é o círculo do amor entre os nossos pais. Então, no primeiro ciclo está contido o amor recíproco dos nossos pais. Foi quando os nossos pais se encontraram, se encantaram um pelo outro e, através desse amor, nós nascemos. Então, o primeiro ciclo do amor pelo qual a gente passa é esse amor profundo que a gente nutre pelos nossos pais. É um tomar a vida, e o verbo aqui realmente é tomar. Então, para que a gente possa estar bem na vida, a gente precisa ter passado por esse primeiro ciclo e tendo muitos aprendizados nesse primeiro ciclo. É onde está incluído também os antepassados dos nossos pais, tanto os antepassados da mamãe como do nosso papai. É nesse círculo do amor é que a gente aprende a viver todos os outros tipos de amores que nós vamos viver mais para frente na nossa vida. Esse primeiro ciclo do amor, ele é muito importante. Agora, existem muitas questões desafiantes que pode ter acontecido no primeiro ciclo do amor, e aí a gente chama de um movimento interrompido. Isso pode acontecer, o movimento interrompido no primeiro ciclo. Como é que caracteriza esse movimento interrompido? Olha, é quando a criança deixa de confiar nos pais. É simplesmente ela passa a não confiar mais em nada do que os pais fazem por ela. E às vezes, por coisas muito banais, pode acontecer, esse movimento interrompido em relação à mamãe ou ao papai causa um trauma, e através desse trauma a pessoa não consegue mais se conectar com os pais. É mais comum a gente encontrar nas constelações familiares o movimento interrompido, principalmente em relação à mamãe. Então pode acontecer da mamãe ter levado um grande susto de estar grávida daquela criança e durante os meses de gestação ela ter ou um pensamento forte de que a criança seja abortada, ou ela tenta o aborto por várias vezes. E mesmo assim a criança vem, mesmo ela tentando o aborto. Então, neste movimento, a criança já nasce com o movimento interrompido em relação à mamãe e ao papai também. E a partir daí é uma criança que depois do nascimento dela, ela não confia mais nessa mãe. Por mais que essa mãe, depois que tenha nascido a criança, ela tenha se dedicado, ela tenha feito o melhor dela, o movimento interrompido vai aparecer os sintomas mais fortes, principalmente na primeira infância, ou na adolescência, ou na vida adulta. Esse trauma vai aparecer em forma de alguns sintomas. Então, algumas pessoas vão ter um sintoma assim, que sempre aparece em todos os casos de movimento interrompido. A pessoa, ela começa muitas coisas, mas ela não consegue terminar. Ela começa uma faculdade, ela não termina. A criança começa a fazer a pintura de um desenho e ela não termina. Então, assim, é uma característica forte das pessoas que tiveram movimento interrompido. O movimento interrompido também pode acontecer quando a mamãe adoeceu após ter o bebê e ela precisou ficar longe do bebê por um período. Para que o movimento interrompido aconteça, é necessário o afastamento entre mamãe e filhinho por muitos dias, tá? Pode acontecer também que o bebezinho nasceu prematuro e precisou ficar ou na UTI ou precisou ficar internado, também longe da mamãe por vários dias.
Aí o movimento interrompido acontece aí. Pode acontecer que a criança, os pais fizeram uma viagem, ficaram 2 semanas fora ou até menos tempo e de repente o fato da criança ter ficado sem os pais, mesmo que a criança tenha ficado num lugar bom ou com os avós e sendo muito bem cuidada, mas na alma da criança ela passou a sentir muita falta dos pais e ela faz esse movimento e ela interrompe esse amor com os pais. Então, uma característica de crianças pequenas que, quando passaram pelo movimento interrompido, é assim: quando o papai ou a mamãe chegam em casa, se eles estão brincando, eles continuam brincando e não vão em direção aos pais. Então, se você tem uma criança assim, você pode ter certeza que aconteceu em algum momento da vida dessa criança o movimento interrompido. E o movimento interrompido acontece na alma dessa criança. É como se a alma dela ficasse desconectada dos pais. E quando a gente passa por traumas nesse primeiro ciclo do amor, então a gente vai passar a ter grandes problemas na vida, em todas as áreas da vida, porque é a partir deste primeiro movimento, que é o primeiro ciclo do amor, que é estar com a mamãe e com o papai, nesse primeiro momento da vida, e a conexão amorosa entre essas pessoas é que vai fortalecer essa criança para ela ser uma grande pessoa na vida adulta. Pode acontecer um movimento interrompido quando a mamãe ou o papai morrem. E aí, a partir daquele momento, a pessoa passa a ter um sofrimento muito grande, principalmente as crianças, até mais ou menos 14 anos, quando elas perdem os pais, elas passam pelo movimento interrompido. E isso faz com que ela passe a ter esses sintomas de muitas dificuldades na vida. Tem dificuldade, passam a ter dificuldade para começar um relacionamento e ficar nele, passam a ter dificuldade. Tudo que começa não consegue terminar. Então essas pessoas acabam durante toda a vida tendo muitos processos de fracasso, exatamente por causa do movimento interrompido. Então assim, o movimento interrompido pode acontecer de diversas formas. Por exemplo, a criança que a mamãe e o papai não puderam cuidar e essa criança foi para um lar adotivo. Essa criança passou pelo movimento interrompido não só em relação aos pais, mas em todo o sistema familiar dela. Os pais adotivos precisam olhar para isso com muito carinho. E o movimento interrompido vai causar nessa criança várias dificuldades. Dificuldades na aprendizagem, porque você imagine uma criança com movimento interrompido, ela não tem muita força para dar continuidade às coisas da vida. Então ela vai para a escola, ela não tem força para fazer de repente toda a lição de casa que ela tem que fazer. Ela não consegue, a verdade é essa, ela está desconectada da força dos pais. As constelações familiares é um encanto no que diz respeito a isso, porque é possível, mesmo depois de adulto, a gente fazer a reconexão novamente com os nossos pais. E essa reconexão é feita através de uma técnica extremamente amorosa, pode ser feito esse trabalho num atendimento individual, no consultório, ou é possível fazer nos workshops em grupo, onde as pessoas do grupo vão estar representando os pais dessa pessoa. O atendimento pode ser presencial, pode ser online. Então, o primeiro ciclo do amor da nossa vida, ele é muito importante. Então, todas as vezes que você tiver alguma dificuldade na vida, basta você voltar na memória para esse primeiro ciclo do amor. Honrar os pais, agradecer eles, a vida que eles deram ou o que quer que eles puderam nos dar.
Agradecer também os nossos avós, bisavós, tataravós, porque foi através dessas pessoas que hoje a nossa vida ela é possível. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.